Então, para a primeira palestra de hoje, a mestra Tamires Gomes Ismânia já está conosco? Já aqui conosco, ela que é graduada em Ciências Biológicas pela Unicamp, doutora em Saúde Coletiva na área epidemiológica de mortes violentas também pela Unicamp, é pesquisadora do EpiGel, e aí aqui no meu currículo tem um etc. e 3 pontinhos, é que se eu ficar lendo aqui vai 10 minutos de currículo. Obrigado, viu? Então, com a palestra, mestra Tamires Gomes Ismânia, a todos, ótima palestra a todos. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui falando para vocês nessa semana tão importante. Eu agradeço o convite na figura da Paula. Estou um pouco nervosa de começar. Não? Vou trazer para vocês um pouco dos dados que a gente vem trabalhando na Unicamp, que é um laboratório que a gente estuda as mortes violentas na cidade de Campinas. Eu tenho me aprofundado nos casos de feminicídio e dos homicídios femininos. Vou trazer um pouco de teoria, eu espero não ficar muito cansativo, mas eu acho que é necessário fazer esse desenho, contar para vocês um pouco de teoria, até chegar nos dados que a gente tem estudado, tá bom? Vamos lá. Coloquei esse nome na minha apresentação, o Olhar Epidemiológico sobre os Feminicídios de Campinas, porque, como eu falei, eu venho de um laboratório que estuda essa parte epidemiológica. E a epidemiologia, vocês devem ter ouvido falar muito agora com a pandemia, né? A epidemiologia ela estuda o que causa os problemas de saúde e doença numa população, né? A epidemiologia está interessada em estudar os processos saúde e doença nas populações e analisa a distribuição e fatores desses determinantes que causam enfermidades, danos à saúde e esses eventos que são associados à saúde coletiva. E o nosso intuito é propor medidas específicas de prevenção para controle ou erradicação de doenças, tá? Fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliações das ações de saúde, que é um pouco o que a gente está propondo nessa semana com esse seminário. E a gente entende, dentro da epidemiologia, dentro dos estudos, dentro da universidade, que essas doenças, e aqui a gente está falando de morte mesmo, o final, né, desse processo, não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Vamos ter pessoas que vão sofrer de certas enfermidades, de certas doenças ou das mortes, mais do que outras populações. Tá? Então, o nosso intuito é estudar isso, quais são os fatores que fazem uma mulher, por exemplo, aqui em Campinas, ser vítima de feminicídio e outras que continuam vivas. O que está diferenciando essa população e o que a gente pode fazer para prevenir essa morte, para chegar a essa morte, né? Então, lá no laboratório, como eu disse, eu vou trazer esse olhar da universidade para vocês. A gente estuda as mortes violentas como um todo. E por que a morte violenta está dentro desse processo saúde-doença? Porque a morte é o final desse processo. A violência ela afeta a saúde porque ela apresenta um risco para a realização do processo vital humano. Ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a morte. No nosso laboratório, a gente gosta do termo morte violenta e não do termo causa externa, que é um termo que a gente vê nas questões de saúde. Ah, morte por causa externa. A gente gosta do termo morte violenta porque a gente entende que essa morte ela não se deu ao acaso. E a gente consegue, sabendo disso, prevenir e evitar, uma vez que ela não se dá ao acaso. Ela é um problema de saúde pública, segundo a OMS. A morte violenta é um problema de saúde pública. E ela é multifatorial. Ela tem uma causa de ordem social, econômica, política, ambiental, espacial. E é isso que a gente quer entender. E ela está dentro dessa classificação internacional de doenças, que quem é da área da saúde aqui conhece, que é o CID, que é o que vai trazer toda a descrição do que é uma doença,
né? Quais são as doenças que a gente tem nessa classificação, a gente também tem as mortes violentas classificadas nessa CID aqui. Então, a violência, ela é o uso da força. Segundo a OMS, tá? Eu sempre estou referenciando a partir da saúde, do olhar da saúde, ela é o uso da força física, ou poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação de liberdade, no caso. E a violência, então, ela possui múltiplas, complexas causas relacionadas com determinantes sociais e econômicos, como desemprego, baixa escolaridade, concentração de renda, exclusão social, entre outros aspectos que também estão relacionados a comportamentos, como a cultura do machismo que a gente vê na sociedade, o racismo, sexismo, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia. E a violência, então, está associada nessa relação de poder, que a violência ocorre nas relações desiguais de poder, e ela é unidirecional. No caso, ela é exercida por alguém que tem poder, detém esse poder, e é sofrida pelos que estão numa situação inferior de poder. Eu vou fazer um funil, tá? A gente vai falar das mortes violentas como um todo, até chegar no feminicídio, que é o assunto aqui pra gente. Por quê? Vocês vão entender o porquê. No mundo, 3 milhões de mortes violentas acontecem por ano. E quem lidera, né, esse ranking aí das mortes violentas? A gente tem os acidentes de transporte, tá? Isso olhando para o mundo por ano. Depois a gente tem os suicídios, as quedas, e aí vem os homicídios, tá? Pensando a nível do mundo. Quando a gente olha para o Brasil, será que isso muda um pouco? Ou será que isso se mantém? Essa estrutura aqui. Vamos ver. No Brasil, a gente tem que os homicídios lideram as mortes violentas, seguida pelos acidentes de transporte, pelas quedas e suicídios. Aqui são dados desse período de 79 a 2019. 5 milhões de pessoas morreram vítimas de morte violenta, tá? Nessa ordem aqui. Então, mudou um pouco o cenário, né? Quando a gente olha mundo e quando a gente vem para o Brasil. A gente tem os homicídios liderando. E o Brasil lidera, na verdade, está ocupando o 7º lugar de mortalidade aí por homicídios nas Américas, tá? Quando a gente olha para os homicídios, então, já que ele ocupa o 1º lugar, a gente já tem em mente o perfil dessas vítimas. Sim, quando a gente fala homicídio, a gente consegue pensar num perfil da vítima que morre por homicídio? Acho que sim. São principalmente homens, 92% homens, 77% negros e 53% jovens, de 15 a 29 anos. Homens que estavam em idade ativa de trabalho, por exemplo. Tá? Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019. E por que eu fiz esse recorte e esse funil com vocês? Porque vocês falam, tem gente que fala, né? Não a gente que está aqui. Ah, então vamos falar de homicídio só olhando para os homens, já que eles são as principais vítimas. E eu acho que a gente também tem que estudar eles. Mas por que não estudar as mulheres? Esses 10% que estão aqui dentro. Né? A gente precisa entender quem são esses 10%, né, de mulheres que morrem vítimas de homicídio feminino e dentro deles os feminicídios. Então a gente entra nos homicídios femininos e nos feminicídios, que eu fiz esse recorte justamente para dizer que a baixa magnitude, que são os 10% lá, não confere aos casos uma menor importância. A gente precisa entender, compreender como essas mortes dessas mulheres se distribuem em diferentes contextos e o que diferencia essas mortes de mulheres das mortes dos homens. Só assim é possível a gente avançar na aplicação da lei do feminicídio e em qualquer outra política pública que a gente possa pensar. A gente precisa conhecer o problema, a gente precisa conhecer o fenômeno.
E a violência contra as mulheres não é algo novo, né, que a gente reconhece de ontem, assim. Tem um histórico nisso, tem uma luta que vem de anos aí. Segundo a OMS, a violência contra as mulheres é todo ato de violência que resulte ou possa ter como resultado um dano físico, sexual ou psicológico para a mulher, incluindo as ameaças de tais atos, coerção ou privação de liberdade, tanto se ocorrer na vida pública como na privada. E, como eu disse, isso não foi uma definição que a gente fez ontem ou só em 2016, porque essa luta é de muito antes, né? Antes até dos anos 70, mas aqui os anos 70 é um marco na luta dos movimentos feministas no Brasil, tá? A gente teve um caso muito simbólico de feminicídio, que foi da Ângela Diniz, que marcou esses anos 70 aqui. A gente tem a criação das delegacias especializadas também. Estou trazendo um pouco de marco histórico, tá? Para vocês. E a gente tem o reconhecimento da violência contra as mulheres como uma questão de saúde pública só nos anos 90. Então, a gente está passando por esse processo gradual de criminalização das condutas violentas e socialmente aceitas e legitimadas por séculos, tá? Segundo a OMS também, 30% das mulheres que já estiveram em um relacionamento afetivo foram vítimas de violência sexual ou física. 30%, tá? Isso no mundo todo. A gente tem alguns marcos que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai falar sobre isso hoje o dia inteiro, tá? Só vou citar a Lei Maria da Penha, que a gente vai ouvir ao longo do dia, mas que a gente sabe que a importância de criar mecanismos para coibir todas as formas de violência doméstica e familiar, além de dar visibilidade para essas violências. A gente nomear, vou falar muito assim hoje de nomear a violência. Por que isso é importante? Dar nome. Então, a gente tem a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral na Lei Maria da Penha. E a gente tem a violência letal, que é a expressão máxima da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Como eu disse anteriormente, 10% dos homicídios são assassinatos de mulheres, a gente viu naquele slide. 38% acontece no ambiente privado e quem está cometendo esse crime é conhecido da vítima. O feminicídio, também o termo, vou passar rapidamente por isso, também não é uma coisa recente. Para o Brasil pode ser, mas para o mundo não é recente. A gente já ouvia falar no termo femicídio, traduzido do inglês, desde 76, que foi a primeira vez que o termo femicídio foi utilizado em alguma questão de violência contra a mulher para falar dessas mortes decorrentes de violência de gênero. E ele foi utilizado em Bruxelas, lá na Bélgica, tá? E aí o termo vem para o Brasil, pelo México, numa tradução de uma deputada lá do México, que traduz o termo para feminicídio, colocando no termo essa responsabilidade do Estado. Ela entendeu que, ao utilizar feminicídio, estaria colocando uma responsabilidade do Estado no termo. E aí a gente acaba utilizando o termo feminicídio aqui no Brasil, tá? Então pode ser que vocês já tenham escutado femicídio, mas aqui no Brasil a gente utiliza mais o termo feminicídio. Então, os feminicídios são, então, as mortes de mulheres vinculadas à inequidade de estereótipos de gênero, como resultado de múltiplas, crescentes e contínuas manifestações de violência que estão enraizadas historicamente nas relações desiguais de poder entre homens e mulheres e na discriminação sistêmica do gênero feminino, que sustenta nos valores sociais, religiosos, econômicos e, em prática, culturais. E, como eu disse, a gente tem que identificar essas mortes de mulheres como feminicídio para dar visibilidade para a letalidade e não para uma coisa acidental. Não é acidental. Essa visibilização esperada na identificação do fenômeno é para a gente politizar algo que é tão naturalizado, ou que não é observado, ou que não é reconhecido na sociedade. Então, a gente espera que, reconhecendo
a existência dos feminicídios, identificando ele, a gente consiga criar leis e que isso seja um processo de defesa dos direitos humanos. A gente consegue pensar em cenários do feminicídio, que são contextos socioeconômicos, políticos e culturais, que produzem ou que propiciam relações de poder desiguais, né? Como feminicídio íntimo, não íntimo, infantil, familiar, por conexão, por ocupações estigmatizadas, o feminicídio transfóbico e contrabando de pessoas, entre outros. Isso é muito relatado na literatura, esses diferentes tipos de feminicídio, que são diferentes situações e que a mulher sofre violência, chegando à violência letal. Aqui eu trago rapidamente a lei, então, que é o que a gente considera lá nas pesquisas, no laboratório, como que a gente vai identificar essas mortes como feminicídio. A gente se apoia na lei. Então, é a violência contra a mulher por razões da condição, do gênero feminino, quando o crime envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso eu acho que a gente vai falar bem ao longo do dia também, não vou me atentar tanto. Vou trazer alguns dados do Brasil até a gente chegar em Campinas, que é o que interessa para a gente aqui hoje. Brasil, dados de 2020, a gente teve 3.913 homicídios de mulheres, mulheres que foram assassinadas, segundo as polícias civis de cada estado, tá? 34,5% desses homicídios femininos foram feminicídios, chegando no número de 1.350 feminicídios em um único ano no Brasil. E aí eu coloquei só uma observação aqui, que o próprio relatório, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, traz que podem ter alguns feminicídios ainda dentro desse total que não foi identificado. Tá? Então, esse número pode ser ainda maior. 81,5% dessas mulheres foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Então, se a gente olhar tanto os ex-companheiros, companheiros ou parentes dessas mulheres, essa porcentagem ainda cresce. A gente tem que 9 a cada 10 mulheres vítimas de feminicídio morreram pela ação do companheiro ou de algum parente. 9 a cada 10 dessas aqui. E metade dessas vítimas morreram dentro de casa. 74,7% tinham entre 18 e 44 anos. 61,8% mulheres negras. E no Brasil, essa é uma porcentagem que só cresce. Tá? Enquanto a porcentagem de mulheres brancas aumentou em mais ou menos 10 anos 1,6%, das mulheres negras, quase 30%. Então, essas mulheres negras estão morrendo e cada vez mais no Brasil. E 55,1% morreram, né, pelo uso de arma branca como mecanismo da morte. Então, o agressor acaba utilizando o que ele tem à disposição ali no momento do crime. Só que também a gente observa um crescimento do uso da arma de fogo como mecanismo da morte, tá? A gente vem acompanhando isso ao longo dos anos também. Aqui eu vou passar rápido só para justificar o porquê que a gente pesquisa isso na universidade. Porque a gente sofre com uma coisa que chama deserto de dados. A gente sofre com acesso à informação, tá? Então, a gente tem uma subnotificação, muitas vezes, não só do feminicídio, mas da violência psicológica, da violência moral, de qualquer forma de violência contra a mulher, a gente sofre com a subnotificação. E é importante a gente entender que violência veio antes da violência letal, se a gente quer prevenir. Então, a gente precisa saber o número de mulheres que sofrem de violência psicológica, por exemplo. E a gente não tem acesso, praticamente, a esses dados. A gente sofre com a falta de padronização dos dados. É muito difícil a gente comparar o que acontece em Campinas com outra cidade, ou até mesmo dentro do Brasil, ou até mesmo entre países, por exemplo. Porque cada cidade, cada estado, cada país tem sua forma de padronizar os dados. E a gente não consegue comparar direito isso. A gente sofre com registros mal feitos e incompletos, por exemplo.
muitas coisas que quando a gente vai pegar dados sobre a violência contra a mulher, o feminicídio, tem muito campo ignorado, muito campo que a gente não tem ali acesso àquelas variáveis, tá? E também com fontes de dados não confiáveis e que demoram muito tempo para se atualizar. O sistema de saúde, ele é um dado que mais é confiável aí, tá? Para a gente estudar. Só que ele demora, às vezes, para ser atualizado. 1 ano. Se a gente quer fazer estudos em meses, né, é difícil. A gente só vai conseguir fazer essa comparação depois de 1 ano. Assim. Então, a gente sofre com isso, tá? Estudo para justificar o porquê da gente pesquisar e o porquê da gente falar sobre isso. E porque é importante a gente também pensar em outras variáveis que, às vezes, a gente não tem acesso pelos registros da saúde, por exemplo. É muito difícil a gente ter diferenças bem documentadas, como, por exemplo, relativas à população negra, indígena, orientação sexual, identidade de gênero, são questões que, às vezes, a gente não tem acesso aos dados da saúde. Como eu disse, as melhores fontes aqui do Brasil são o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São duas bases que a gente sempre vai buscar informação e coletar dados. E aí eu vou entrar um pouco da minha pesquisa, o que a gente tem feito lá no Unicamp, e trazer um pouco de variáveis e de dados para vocês poderem pensar um pouco ao longo do dia com esse monte de informação que eu trouxe. Então, a gente tem realizado, né, a pesquisa na cidade de Campinas, e a gente entende que a cidade ela é um grande centro industrial e, juntamente com essa categoria de grande centro industrial, traz consigo desigualdades, inequidade de acesso à saúde e que gera índices de violência. Lá no laboratório, a gente estudou todas as mortes violentas, sejam elas intencionais ou não intencionais. Então, chamando aí, dando nome, homicídios, feminicídios, suicídios, quedas, acidentes de trânsito, afogamentos, queimaduras, choques elétricos, tudo. Tudo que chegava de causa externa ou de morte violenta, a gente estudou. A gente fez um estudo bem grande em 2019, que é o que eu tenho dados mais destrinchados, que eu vou trazer para vocês, e a gente está trabalhando nos dados mais atualizados, que por conta da pandemia a gente ficou um tempinho aí sem conseguir ir para campo. E o que a gente quer entender? Por que algumas pessoas morrem e as outras pessoas estão vivas? O que diferencia essa população? A pessoa que morreu, foi vítima de violência, das pessoas que estão aqui vivas hoje, na cidade. E aí, para isso, a gente usa um método que se chama autópsia verbal, que lembra a autópsia depois que a pessoa morre, né, vem ao óbito, mas é uma autópsia verbal. E o intuito da autópsia verbal é tentar elucidar as mortes por causas indefinidas ou mal definidas, trazendo principalmente um contexto em que o óbito ocorreu. A partir de perguntas e variáveis, entender como que essa pessoa veio ao óbito, no caso, essas mulheres vieram ao óbito. Então, a gente recebe da Secretaria Municipal de Saúde, que é pelo SIM, as informações do SIM, algumas informações sobre essas mulheres, no caso que eu tenho estudado, que foram vítimas de homicídio feminino e de feminicídio, e a gente tentar realizar entrevistas com os familiares próximos ou amigos dessa pessoa que foi morta, que foi assassinada. E eu coloquei umas barrinhas de ouro aqui porque a gente entende que esse método seja o ponto-chave para a gente chegar a alguns determinantes, para a gente complementar as bases do sistema de informação de mortalidade, mas também chegar a outras informações que a gente não teria com esse acesso à informação que a gente tem disponível hoje de livre acesso. Assim. Então, a gente faz perguntas sobre dados sociodemográficos, informações sobre trabalho, mecanismo e meio da morte, se a mulher sofria violência doméstica na infância, por exemplo, violência por parceiro íntimo, se ela tinha filhos ou não, fazia uso de substâncias psicoativas e também dados sobre os agressores. Em Campinas, no ano de 2019, então, chegando nos dados, 7.459 pessoas faleceram em decorrência de várias causas, tá? Morreram, faleceram aqui na cidade.
E a gente tem que as doenças do aparelho circulatório foi aí a causa principal dessas mortes. E aí a gente chega num dado de 606 mortes violentas em um ano aqui na cidade. A gente tentou investigar todas essas mortes, fazer entrevistas com os familiares de todas essas pessoas que faleceram. Só que algumas a gente não conseguiu investigar e outras a gente conseguiu identificar que não eram mortes violentas e sim mortes naturais mal registradas. Então a gente investigou 553 mortes violentas de moradores da cidade de Campinas em 2019. A gente visitou 553 famílias na cidade. E aí a gente chega no dado que, então, 553 mortes violentas representou 7,8% de todos os óbitos. E aí a gente tem essa proporção aqui das mortes violentas em Campinas. A gente tem liderando os homicídios, com 27,7%, seguida bem justo pelas quedas, 27,3%, os acidentes de transporte, os suicídios e as outras causas. Aqui estão os afogamentos e outras questões aqui, tá? E aí, se a gente olhar para os dados de homicídio, os dados brutos, a gente tem que foram 153 homicídios na cidade nesse ano. E dentro deles, a gente teve 18 homicídios femininos, que representou 11,8%, que lembra um pouco a proporção que a gente viu lá no começo de 10%, tá? E aí, desses 18 homicídios femininos, a gente conseguiu identificar 13 como sendo feminicídios. De 18 homicídios femininos, 13 a gente identificou como feminicídio na cidade, nesse ano. Vamos aos dados. 18 homicídios de mulheres, então, nesse ano que a gente tem os dados bem destrinchados, sendo que 13 foram feminicídios e os 5 homicídios femininos. E por que a gente conseguiu classificar isso, né, fazer essa diferenciação? Porque a gente fez as entrevistas a partir daquele método de autópsia verbal que eu comentei com vocês, e a gente tentou utilizar o que a lei do feminicídio diz, se teve violência, né, relacionada à condição de mulher, em situação de violência doméstica, tá? Que a gente já comentou lá no início. A gente tentou identificar esses fatores de violência de gênero nessas mortes, e assim conseguiu classificar como feminicídio ou não. Lembrando que a gente está na área da saúde, tá bom, gente? A gente não está vendo o processo de investigação final, que olhando para tá? A gente está falando do olhar da saúde, o que a gente consegue identificar, né, de violência de gênero. Então, vamos lá. Aqui são os dados de homicídio feminino, para começar, para a gente tentar diferenciar dos feminicídios. Então, a gente tem que, dos 5 homicídios femininos, 2 casos foram vinculados ao tráfico, mortes vinculadas ao tráfico de drogas, 2 casos classificados como latrocínios e um em que o agressor matou a mulher porque ela fez resistência a uma execução que teria, né? A pessoa queria matar o filho dela e ela entrou no meio e acabou acertando a mãe. Então, aqui 5 casos, tá? Que a gente não entendeu que existia ali uma violência de gênero nesses casos. E a gente chegou a esse dado que, assim, o risco de uma moradora das regiões pobres da cidade de ser vítima de homicídio foi 2,3 vezes maior que uma moradora das regiões ricas do município. Tá? Então, uma pessoa de uma região mais carente, mais pobre, tem 2,3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio. E o que a gente classificou como região rica ou pobre da cidade? É o IDHM, tá? É o Índice de Desenvolvimento aí, municipal. Aqui tem uma descrição rápida dos casos, tá? Dos 5 casos. Então, resumindo, os 5 homicídios femininos foram esses. E aí a gente vai entrar nos feminicídios, tá? Então, a gente identificou 13 como sendo feminicídios. Dentro do total dos homicídios femininos, 13 feminicídios, que representou 72%. Então, muito, né? Quase todos classificados como feminicídio. A gente tem, então, em relação à raça-cor, que as mulheres pardas, tá? Lembrando que esses dados são retirados da conversa com os familiares e amigos. Então, todas essas informações são dos familiares. Então, assim, a minha filha, ela era parda, minha filha, ela era branca,
tá? Não é de autodeclarado, por exemplo, da percepção dos familiares. Pardas, 53,8%, seguidas aí pelas mulheres brancas e pretas. Lembrando que Campinas, isso eu acho que é importante pontuar, ela é majoritariamente autodeclarada branca. A gente tem 30% da população autodeclarada negra. E aí, se a gente olha que as mulheres pardas e pretas estão morrendo mais, né, não condiz com a proporção de mulheres que a gente tem na sociedade. A gente tem que olhar para essas mulheres negras que estão morrendo aqui, por que elas estão morrendo. 69,2% dessas mulheres não nasceram em Campinas. Elas vieram de outras cidades, outros estados. Por que é importante pontuar? Existem estudos que dizem que mulheres que não nasceram na cidade em que elas estão têm maior risco de ser vítima de feminicídio. E por quê? Essas mulheres não criam redes de apoio, né? Porque elas não conhecem um vizinho, muitas vezes, demora para criar uma rede de proteção, demora para socializar ali, não tem familiar próximo. Então, existem estudos que dizem isso, que mulheres que não nasceram na cidade em que elas moram ali têm maior risco de ser vítima de feminicídio por conta das redes de proteção, que elas não criam, têm maior dificuldade em criar. 61,5% tinham um ou mais filhos, que é uma coisa que foi dita na mesa de abertura. A gente precisa olhar para os órfãos do feminicídio, para essas crianças que ficam, porque muitas vezes essa mãe é assassinada, muitas vezes o pai, que é o agressor, às vezes só se suicida, né, ou vai preso, e essa criança fica com quem? Quem fica olhando para esses órfãos do feminicídio? Então, é uma questão que a gente tem que olhar. 30,8% das vítimas tinham ensino fundamental incompleto. Só que a gente observou também que tinha uma variedade, assim. Tinha mulheres que não tinham estudos, mulheres com ensino médio, mulheres com ensino superior incompleto e também na pós-graduação. Mas a maioria com ensino fundamental incompleto. Estado civil, a maioria solteira, tá? 69,2%, seguidas pelas mulheres casadas, divorciadas e viúvas, aqui com a mesma porcentagem. 76,9% estavam trabalhando. Elas tinham uma fonte de renda, mas só uma delas tinha um vínculo de trabalho formal, tá? As outras 9 tinham um vínculo de trabalho informal. E por que eu pontuo isso? A gente fala muito de dar condição para essa mulher sair de casa, sair desse relacionamento abusivo, desse empoderamento financeiro também, que é importante. Mas a gente olhando para os dados, a gente vê que essas mulheres tinham um dinheiro, elas estavam trabalhando, tinham alguma forma de renda, mas que eram trabalhos informais, por exemplo. Será que não era suficiente esse emprego para ela ter uma autonomia financeira para sair? Ou que tipo de emprego elas estavam desempenhando? A gente viu muitas mulheres que eram profissionais do sexo, por exemplo, que foram assassinadas, né? Então, eu acho que olhar também para onde essas mulheres estão e falar do mercado formal e informal de trabalho também é importante quando a gente pensa nesse empoderamento financeiro dessas mulheres, certo? E também pensar que essas mulheres eram provedoras do lar no momento que elas foram assassinadas, né? Elas estavam provendo ali dinheiro para a família, para o filho, para a filha. A idade, a gente teve que a mais nova tinha 13 anos e a mais velha, 83 anos. E a média de idade ficou em 35 anos, mais ou menos, tá? Então, mulheres também jovens em idade ativa de trabalho, igual a gente viu aqui. Mas que afetou tanto adolescentes como pessoas idosas. O mecanismo mais empregado foi objeto perfurante. Então, a gente pensa em armas brancas, como eu disse lá no início, quando a gente olhou para os dados do Brasil, pensando ali o que o agressor tinha à disposição. Então, faca, tesoura, a gente viu muito desses objetos. E também arma de fogo, espancamento, incêndio e enforcamento, tá? Como mecanismos aí da morte. E a gente também viu casos em que esses mecanismos se misturavam.
tá? Tinha espancamento, mas também tinha uso de arma branca, também tinha incêndio, então ela colocava fogo nessa mulher. A gente viu uma combinação desses elementos. Segundo a família, tá? Lembrando que eu estou falando do olhar da família, dos familiares, 53,8% acreditaram que essa mulher sofreu alguma forma de tortura no momento da morte. Tá? Que ela foi torturada, que não usou ali uma brutalidade absurda para aquela morte. Né? Se a gente pensar em número de facadas, em números de tiros, nessa combinação de mecanismos, tá? Isso segundo o olhar dos familiares. E 53,8% também morreram nas suas residências, na própria casa. 84,6% conheciam o agressor. O agressor era alguém conhecido da família da mulher, né? E 61,5% era um companheiro ou ex-companheiro. E aí, quando a gente pensa, não era companheiro ou ex-companheiro, mas conhecia, um parente, tá? Um filho, um cunhado, tá? Tá dentro aqui das pessoas que conheciam aqui essa vítima. A gente olhando um pouco para os agressores agora, segundo o olhar dos familiares também das vítimas. A gente teve que 53,8% eram brancos, seguidos pelos pardos, o que a gente não teve informação coletada, e os pretos. Tá? Para a gente ter uma ideia, a idade do agressor mais novo, 17 anos, e o mais velho que a gente teve informação, 55 anos. A conduta do agressor depois do crime, né? O que o agressor fez ali depois do crime. Muitos foram presos, fuga, depois se entregou, omissão de socorro, fuga e preso, ligou para o socorro e se entregou, fuga e depois suicídio. E aí também eu reforço a importância da gente falar dos órfãos dos feminicídios nesse caso, né? Que muitas vezes esse agressor é o pai dos filhos. 76,9% das mulheres vítimas de feminicídio sofreram alguma forma de violência anterior ao crime. Então, praticamente todas as mulheres vinham sofrendo alguma forma de violência. E essas violências psicológica, uma mistura de psicológica, moral e física, várias combinações possíveis. Só em 2 casos houve algum tipo de denúncia às autoridades por agressões prévias. Se a gente olhar, 76,9% estavam sofrendo violência, mas só 2 casos, então 15,4%, foi fazer algum tipo de denúncia às autoridades por agressões prévias. Mas só uma dessas mulheres que morreu tinha medida protetiva. Só uma delas. A gente olha para a mídia também, para ver como que a mídia está divulgando esses casos, porque também é uma fonte de informação e a gente quer saber como está sendo divulgado. Olhando para a mídia aqui de Campinas, a mídia online, 76,9% dos casos foram noticiados, então só 3 casos a gente não acha informação na mídia, tá? Só para a gente ter uma ideia de como isso aparece. E uma coisa que é importante, 2 pontos que foi super importante para a gente no estudo, foi que a gente conseguiu identificar mulheres trans. Por quê? Porque as informações que vêm da saúde, do sistema de informação de mortalidade, vem o sexo. Vem o sexo masculino e vem o nome de registro. Só que com a investigação, a gente conseguiu identificar mulheres trans que foram vítimas de violência de gênero. Tá? E também mulheres homossexuais, porque a gente entende também que não se dá só em relações heterossexuais, mas a gente teve uma mulher que a família falou que ela era homossexual, mas que o agressor foi um agressor homem. Tá? Aqui só um pouco do que a gente vê quando a gente entra na internet e a gente busca por feminicídio, a palavra feminicídio. O dia a dia a gente é bombardeado com essas informações. Só para a gente refletir um pouco de que forma isso é noticiado também. Bom, a gente olhando para o histórico de 2000 a 2019, 20 anos aqui na cidade, a gente teve 560 homicídios de moradoras. Dentro deles, os feminicídios. Aqui alguns dados de 2020, que também dentro desses homicídios estão os feminicídios.
que a gente pretende investigar mais a fundo, igual a gente fez com esses dados de 2019. No laboratório lá a gente conta com 2 doutorandas e 2 alunas de iniciação científica que estão estudando o feminicídio mesmo, né, focando nesses casos. E é isso. Acho que era um pouquinho isso que eu queria falar com vocês, trazer um pouco do que a gente pesquisou, um pouco dessas variáveis, dessas informações. E agradeço o convite mais uma vez. Obrigada.